No pós-cirúrgico, essa pessoa que tem um pouco do comprometimento cognitivo, isso pode piorar ou não? A avaliação neuropsicológica e cognitiva, ela não é mandatória na indicação de cirurgia, tá? Muito embora eu interpreto como praticamente mandatória, eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? A gente viu que uma melhor seleção de pacientes, uma boa seleção de pacientes, significa um melhor resultado da cirurgia, certo? E a melhor seleção possível de pacientes é uma seleção composta por um grupo de praticamente 9 profissionais. Então, um neurologista e um neurocirurgião são 2 desses 9, tá bom? A gente pode ter nesse grupo o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fono, a gente pode ter o neuropsicólogo. Tem uma lista de 9 profissionais, incluindo até a assistência, por exemplo, de uma equipe de profissionais da saúde que visitem esse paciente em casa, por exemplo, tá? Esses são os grupos assim mais desenvoltos no mundo. Então, eles têm um rol de praticamente 9 especialistas que a gente chama de experts. São especialistas dentro da sua área para falar sobre um paciente com Parkinson. Então, um exemplo simples, né? O neurocirurgião vai falar sobre os aspectos técnicos, o critério de seleção para a cirurgia. O neurologista vai falar sobre a evolução do caso e se há um candidato indicado para a cirurgia. Né? O fisioterapeuta, ele vai dizer, olha, esse paciente ele tem Parkinson, a gente sabe, ele tem uma marcha que é limitada por isso, e ele tem problemas de queda, ele tem perda de equilíbrio, isso pode atrapalhar muito a cirurgia. Perfeito. Então, o fono vai falar, olha, esse paciente, a gente sabe, eu estou escutando dos meus colegas que ele é um paciente que tem sintomas motores, é um bom candidato para a cirurgia, eu entendi, mas ele tem problema de fonação. Ele já tem uma disartria, ele já tem uma dificuldade de deglutição, e isso aqui o aparelho pode atrapalhar. Por isso que é bem importante, na tomada de decisão de escolher um grupo que vai operar, escolher um grupo que faça, né, esse tipo de cirurgia e não aventureiros. Porque esse grupo vai ter um neuropsicólogo focado nisso, na investigação e na avaliação do paciente com Parkinson. Então, um expert em Parkinson. E dentro da avaliação neuropsicológica, a gente quer saber basicamente o humor, oscilação de humor, depressão, mania, né? Variações do humor e memória/cognição. É isso que a gente quer saber. Porque são os dois aspectos que eu posso piorar com a cirurgia, né? Do ponto de vista cognitivo. Tá bom? Do ponto de vista médico, não dá para eu dizer ele tem um pouco de declínio. Não, eu preciso mensurar isso, porque eu preciso transformar isso em um valor para tentar entender quais pacientes devem ser excluídos ou não. Por que, que a gente se preocupa, então, com a parte psicológica? Porque o núcleo subtalâmico, todos os núcleos que a gente utiliza na doença de Parkinson, subtalâmico e o globo pálido, eles têm sub-regiões dentro dele. Né? Então, a gente tem uma região sensório-motora, que é a região que a gente vai implantar o eletrodo. A gente tem uma região associativa e a gente tem uma região límbica. A região límbica é o circuito das emoções. Né? E se a gente tiver uma estimulação na região límbica, a gente tem uma piora da função emocional e função também cognitiva. Né? Nem todos os pacientes vão evoluir com demência ou com alteração cognitiva. É bem importante deixar isso claro. Nem todos, é uma parcela dos pacientes. Então, deixa eu ver se eu te respondi. Tua pergunta é se pode piorar a parte cognitiva. Sim, por esse motivo. Tá? E depois da cirurgia, como o núcleo fica todo inflamado, você pode ter alguma oscilação. Já Sim. tive isso, né? A família ficou muito preocupada com isso, apesar de eu ter explicado várias vezes que isso podia acontecer. E, naturalmente, foi passando o processo inflamatório e foi melhorando. Mas essa resposta de piora, por exemplo, cognitiva ou piora do humor, ela normalmente não é imediata, tá? Ela é da estimulação crônica. Então, ao Uhum. longo do tempo, pode ocorrer uma piora. Por isso, a gente mantém a avaliação neuropsicológica, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, pós-cirurgia, tá? Tem diversos estudos documentando isso.